Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, né, uma satisfação estar aqui podendo ministrar uma aula nesse mini curso, que foi uma ideia que surgiu da 13ª Regional, que é de Alagoinhas, daqui da Defensoria do Estado da Bahia. Fico muito feliz em poder estar participando, né? É um projeto piloto em que, né, acaba incentivando aos defensores, de fato, a continuar estudando, a continuar lapidando o seu conhecimento e o principal, né, trazer a parte prática, que é o mais importante nos dias de hoje, né? Então, com a inteligência artificial, com a facilidade das informações que a gente tem, né, o que separa, né, o joio do trigo, o que separa efetivamente o bom profissional é a boa prática. E isso, né, infelizmente, é só o tempo e só a experiência que vai te dar. Então, aqui, né, caso alguém não esteja me ouvindo bem, por favor, sinalize no chat. Aí eu peço que Camila, né, vá me orientando, porque nem sempre eu vou conseguir ver o chat. Mas o nosso principal objetivo aqui é trazer essas informações. Vocês já estão acompanhando esse mini curso, né? Já tem algumas aulas, já tivemos, né, algumas aulas. E hoje vou trazer aqui, né, um apanhado do Tribunal do Júri, né? Que é algo que encanta tanto os estudantes. Eu fico feliz, né, em poder ser hoje um tribuno aqui, né, defendendo os interesses das pessoas mais vulnerabilizadas desse estado da Bahia. É uma honra estar podendo aqui, né, contribuir com minha parte nessa missão, né, que é defensorar, uma missão realmente árdua. E antes, de fato, de iniciar a minha esse curso, nesse mini curso, eu gostaria aqui de agradecer, né, ao Dr. Alan Roque, né, o diretor da nossa SDEP, da nossa Escola Superior, por ter dado essa oportunidade, né, dos membros poderem, de fato, participar, né, na construção da educação, né, em direitos, enfim, da construção da formação dos profissionais que estão aqui hoje na Defensoria. Gostaria aqui também de saudar, né, a a Camila, que está aqui hoje, né, me assessorando aqui nessa parte técnica, que é também, né, é funcionária aqui da servidora da SDEP, e também a Ramila, né? Então, são pessoas de grande gabarito, né? Eu participei do meu curso de formação e elas me deram total suporte. Então, aqui, meu sincero, né, voto aqui de que vocês continuem na defensoria firme e forte, porque de competência vocês têm de sobra. Então, assim, ó, hoje, esse mini curso, né, estamos no módulo 4 e eu tive essa incumbência aqui de falar do Tribunal do Júri, estrutura, prática e estratégias de defesa. Então, trouxe aqui, né, meu currículo, só para que vocês saibam, né, eu sou de Salvador, Bahia, estudei muito para estar aqui hoje na defensoria. Por incrível que pareça, né, eu atuei quase toda a minha eu militei, né, como advogado, como juiz leigo, quase todo na área civil, e na defensoria eu acabei encontrando, né, a área penal, uma porta que se abriu para mim, e eu me apaixonei, principalmente com o Tribunal do Júri. Então, quem quiser me seguir, né, eu botei até aí meu Instagram, @edu.sabac, fiquem à vontade, é um Instagram, né, pessoal, que também eu acabo veiculando questões profissionais. Só para deixar aqui claro, né, as orientações da SDEP, né? Que essa aula vai ser gravada, então a gente vai ter hoje aproximadamente, né, 3 horas de aula, tem alguns intervalos, então vai até meio-dia. Então essa aula vai ser gravada e disponibilizada conforme eu fui informado, né, por um ano. Então não sei como é que a SDEP vai dar essa ferramenta a outros estagiários que estão por vir. São 6 blocos de aproximadamente 30 minutos. E a cada 1 hora a gente vai ter um intervalo, tá? De aproximadamente 5 a 7 minutos aí só para tomar uma água e esticar as pernas. Caso qualquer pessoa tenha, né, alguma pergunta, é, faz no chat, porque é assim que possível, né? Camila, se possível também, né? Vai me orientando se tem alguma pergunta. Ou então no final da aula, né? A pessoa que quiser pode também perguntar. O objetivo é evitar que fique parando toda hora, e isso acaba dificultando, e às vezes eu vou falar sobre a sua pergunta, então a gente deixa para o final justamente para otimizar o tempo. Então, aqui é a minha apresentação, né? Não sei se vocês sabem, saiu recentemente aí no Diário da Defensoria
a comissão para, né, a criação da comissão para o 9º concurso para ingresso de membros da Defensoria. Então, isso significa, né, que em breve a gente pode ter um edital e é preciso, né, porque a Defensoria da Bahia, ela não está em todas as comarcas, ela está aproximadamente, né, em 60% das comarcas. Então, hoje nós temos 203 comarcas, né, pelo menos é a última informação que eu tive acesso, e dessas 203, a gente só está em 60%. Então, demonstra a necessidade realmente de interiorização da carreira, porque hoje nós temos 426 defensores e, pelo último cálculo que eu pesquisei, nós temos aproximadamente 700 membros, né, do MP e 700 magistrados, incluindo aí desembargadores e juízes. Então, isso demonstra já uma diferença gritante na questão do trabalho. Então, para que vocês saibam, hoje eu atuo aqui na comarca de Alagoinhas e eu trabalho com 4 juízes. Está tendo aqui, né, o projeto Bahia pela Paz, está tendo o grupo do júri, né? Não sei se vocês estão cientes, mas eu trabalho com 4 juízes e 3 promotores fixos e um defensor. Então, assim, é totalmente desproporcional. Isso acaba gerando uma sobrecarga de trabalho. Claro que a defensoria, né, ela busca de todas as formas, né, municiar e dar apoio ao defensor. Só que é difícil. É um trabalho árduo que todo dia é audiência de custódia, audiência de instrução. Nós temos júri, né, porque minha vara não é só do júri, então tem audiências de instrução de processos comuns. Só que eu passei por muito tempo em Guanambi. Em Guanambi, eu já estou há 1 ano e meio aproximadamente na defensoria, e nesse 1 ano e meio eu fiz aproximadamente aí ou 50 júris. Não sei se vocês conhecem, mas um profissional, um advogado hoje, que atue no júri, se ele fizer 10 a 15 júris no ano, realmente ele é um profissional de ponta. E eu, né, em pouco tempo, eu fiz 50 júris. O que é que isso significa? Significa que realmente a defensoria ela abraça a causa das pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Então a gente percebe, né, a quantidade de júris. Então você acaba se tornando um especialista na área. Isso traz expertise à instituição, traz expertise também, né, ao nosso conhecimento, porque a gente entende como é que o juiz trabalha, a gente entende como é que os jurados começam a pensar, e isso acaba dando uma qualidade na prestação do serviço. E isso demonstra também a necessidade de a gente realmente, né, expandir a defensoria para que, conforme até a emenda constitucional, né, que teve em 2014, que exige que tenhamos um defensor em cada comarca no prazo de 8 anos. Só que esse prazo se esgotou em 2022 e nós não temos ainda, por uma questão orçamentária. Então, é difícil, é uma luta, né, diária, que eu vejo, eu participo, né, vejo o pessoal na Assembleia buscando orçamento, até porque o orçamento é curto, né, o cobertor é curto, e quem não é visto não é lembrado, a verdade é essa. Então, a Defensoria realmente ela tem ganhado envergadura pela função que ela exerce. Então, fazendo aqui, né, essas apresentações iniciais, a gente vai efetivamente para a aula. Só para fins didáticos, né, eu dividi essa aula em 6 grandes blocos. Eu vou tentar trazer aqui o máximo de informação possível, só que é muito difícil, em 3 horas, eu conseguir esgotar o tema tribunal no júri. A verdade é que o objetivo do curso não é esse, ok? O objetivo do curso é passar, né, pincelar, trazer informações importantes para que vocês possam, né, primeiro, conhecer o Instituto, e segundo, ter uma noção do que acontece no Instituto, e terceiro, né, poder se aprofundar e, se for o caso, depois tirar dúvidas e futuramente, quem sabe aí, né, vocês possam passar no concurso para juiz, para promotor, para defensor, para carreiras jurídicas, né, como tudo, até como advogado, e poder exercer com maestria essa função. Então, é importante também relatar que o Tribunal do Júri hoje tem sofrido diversas críticas, né? A gente tem acompanhado aí a questão lá do STF,
que tem questão política, né, envolvida, e, inclusive, né, ministros relatando que o Tribunal do Júri, de certa forma, deveria acabar. Há doutrinadores também nesse sentido, enfim, pessoas, né, que, com todo respeito, não conhecem a origem do júri e não sabem a importância política do Tribunal do Júri. Então, assim, quando a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, é importante a gente ter certeza, né, de como é que surgiu o júri. O júri aconteceu no Brasil e no mundo, como é que isso se deu, né? E as nossas constituições brasileiras, elas falaram do Tribunal do Júri. Qual é a competência hoje do Tribunal do Júri no Brasil, né? Quais são os seus princípios constitucionais? Então, nós temos um procedimento específico, então é isso que a gente vai relatar hoje. Então, passando aqui, né, para esse primeiro tópico da aula, aspectos históricos do Tribunal do Júri no mundo. Então, eu fiz um apanhado, deixa eu ver aqui que eu não estou me enxergando. Aqui, eu fiz um apanhado, eu estou, né, eu estou concluindo aqui uma pós-graduação no Tribunal do Júri, né, então, de certa forma, isso me ajudou a ter um norte, um direcionamento para esse mini curso. E o que é que eu consegui aqui elencar, né? Então, assim, os principais aspectos históricos do Tribunal do Júri, né? Então, assim, primeiro, a gente não tem uma data certa, pelo menos não há informações concretas de quando efetivamente houve a criação do júri. Na verdade, é uma construção, né, cultural, histórica, que, de certa forma, remonta, né, à Grécia Antiga, à Roma Antiga, e a gente vai começar a entender como é que funcionava naquela época. Então, assim, falar em júri, como eu até elenquei aqui no slide, né, significa em julgamento popular, ou seja, a gente está transferindo, né, hoje, né, que a gente pode falar da competência da jurisdição, né, do dizer o direito do magistrado, a gente está transferindo essa competência que o juiz tem, essa atribuição, para justamente pessoas, né, cidadãos comuns, de fato, poderem julgar, né, o seu semelhante. Então, assim, esse julgamento popular, ele traz cidadania à sociedade, porque o cidadão comum ele vai poder analisar o caso e verificar como é que o poder judiciário se comporta, como é que é julgar um caso. Então isso vai trazer mais cidadania. Isso é uma forma política de você estimular, né, os tribunais do júri, até porque você está botando uma participação popular e também tirar o mito, né? A gente quebrar o mito de que o jurado a tendência é errar, a tendência é julgar errado. Não, não necessariamente, porque o juiz erra também, tá, gente? O juiz erra também. Então, assim, o STF tá errando, né? É o que a gente fala, né? O STF, ele erra por último. Então, assim, o ser humano, ele é falho. Então, assim, você tirar essa competência do júri, dos jurados, né, do cidadão comum, para botar num juiz togado, um juiz profissional, né, que a gente chama o juiz de direito, não necessariamente quer dizer que a gente vai ter mais decisões corretas, né? Que se assim a gente pode falar, que eu discordo totalmente. Mas assim, as principais características, né? O que é um julgamento por jurado? Então a gente tem que deixar claro que a competência ela é atribuída a um número de pessoas. Então assim, diferente de uma sentença que o juiz dá, né? A gente tem aqui normalmente várias pessoas. Então há relatos de lugares com 25 membros, né, no conselho de sentença, de 8 membros no conselho de sentença. Inclusive, no Brasil, a gente já teve esse número de 8. Na Argentina, hoje, o conselho de sentença é formado por 12 cidadãos argentinos. E no Brasil, hoje, nós temos 7. Né? É um número bem baixo. Eu fiz uma pesquisa também, né, através da pós-graduação, que a Nicarágua, eu acho que são cinco pessoas. Então, imagine, 5 pessoas vão decidir efetivamente se aquela pessoa vai ser condenada ou não. Isso gera uma pressão para aquela pessoa, né, para aquele jurado, e também potencializa a chance de erro. Porque quanto mais gente você tiver e quanto mais próximo for à unanimidade, menor o risco de você errar. Por isso que é importante você ampliar esse leque de jurados, justamente para trazer à comunidade essa decisão coletiva, né? Então, assim, membros de uma dada comunidade para decidir a respeito de um fato. Então, vocês conseguem perceber que, normalmente, né, toda comarca tem sua lista de jurados.
Então, nessa lista de jurados, ela é feita, né, é feita através dessa comunidade que eles vão decidir sobre esse fato. E uma coisa também, né? A gente associa hoje o Tribunal do Júri só aos crimes dolosos, né? Aqui no Brasil. Mas nem sempre foi assim. E há lugares que o Tribunal do Júri você não usa tão somente para crimes. Inclusive, é algo que pode ser aplicado aqui no Brasil, tá? Existe doutrina dizendo que a interpretação não pode ser restritiva, ou seja, ao ponto de dizer que o Tribunal do Júri só é competente aos crimes dolosos contra a vida. Então, a título de exemplo, na Argentina hoje, né? Na Argentina hoje, há províncias na Argentina que permitem, eu acho que é uma só, uma província na Argentina que permite o Tribunal do Júri para crimes de ações ou para questões de ações coletivas de consumidor ou então de questões ambientais. Então você perceba, em situações envolvendo a coletividade, você, ao invés de deixar essa decisão a um juiz, você encaminha essa atribuição a um composto, a um conselho de sentença para decidir. Então você traz efetivamente, você democratiza o julgamento e você traz a sociedade para analisar a fundo aquela questão. Então isso é muito importante, inclusive, né? Aqui no Brasil, ainda vou passar isso nos aspectos históricos aqui do Brasil. O Tribunal do Júri, ele nasceu para julgar os crimes contra a imprensa. Olha que interessante. Então, o primeiro Tribunal do Júri no Brasil foi com o objetivo de julgar crimes contra a imprensa. Então, é algo que a gente vai pontuar posteriormente. Mas, dando aqui seguimento ao slide, né, a origem remota, né, dos aspectos do Tribunal de Júri no mundo, na Grécia Antiga. Então, nós tínhamos o Tribunal dos Heliastas, né? Então, o que é que esse tribunal ele determinava, né? Esse tribunal ele era composto por juízes populares de Atenas, né, na Grécia Antiga. Então, eles formavam o Elie, tá? Então, esse tribunal eles formavam o Elie, que era o maior tribunal democrático da cidade. Então, a gente consegue perceber que, desde a época da Grécia, a gente já tinha algo parecido ao Tribunal do Júri. Isso aconteceu por volta do século VI, né, antes de Cristo, e fortaleceu durante o período democrático, né, que nós tivemos na época da Grécia e da época da Roma antiga. Claro, né, democrático no sentido de realmente a população poder julgar o seu semelhante, né? Então, assim, quem eram esses heliastas? Eram cidadãos atenienses maiores de 30 anos. Perceba que no Brasil hoje, já vou fazendo aqui uma comparação, né? No Brasil hoje, exige que a pessoa seja maior de 18 anos, né? Então, assim, era escolhido para um sorteio anual. Então, nós tínhamos um sorteio anual que eram voluntários, né? Hoje, no Brasil, nós temos esse sorteio anual, não é algo voluntário, na verdade, existe uma lista de jurados desculpe, que é veiculada todo ano, em outubro, e que o juiz, né, da vara do júri requisita entidades, associações, ele requisita pessoas do povo, através de sindicatos, com o objetivo de conseguir uma lista, e essa lista, a quantidade vai depender muito do tamanho da comarca, isso aí eu vou mostrar depois. Então, a gente consegue perceber que, assim, nada hoje é por acaso. Desde aquela época da Grécia Antiga, nós já tínhamos esse tipo de procedimento, né? Na verdade, hoje a gente lapidou toda uma construção histórica. Então, nada surgiu do nada, né? Sempre teve um motivo. Então, assim, como é que funcionava? Esses heliastas, eles atuavam em tribunais populares para julgar questões civis, questões criminais, questões políticas, questões administrativas. Então, você percebe que é o povo julgando o próprio povo em questões não somente criminais. Então, assim, esses tribunais eles tinham uma quantidade elevada de pessoas, né, de juízes. Então, assim, sempre em número ímpar para evitar um empate. E olha que coisa interessante, nós não tínhamos a profissão de advogado nessa época. Então, assim, os acusadores e os réus faziam as suas próprias defesas. Então, você percebe, né, a dificuldade, porque nem todo mundo consegue se expressar bem, nem todo mundo tem a técnica da oratória, né? Então, essa parte aí
é um dos indícios, né? Uma das origens do nascimento aí da profissão da advocacia, né? Advocare, levar a voz. Então, nós não tínhamos também, na Grécia Antiga, a figura do Ministério Público como acusador. Engraçado, né? Constantemente a defensoria, né, tem passado por muitas dificuldades da questão da advocacia dativa, para questões de, né, de não, mesmo com uma defensoria instalada na comarca, não ser intimada. Eu tive isso aqui recentemente, uma situação bem delicada. E, né, existe essa discussão da advocacia dativa, da defensoria, né, como um modelo público de acesso à justiça. Olha que interessante. Ninguém hoje questiona que a acusação é do Ministério Público. Vocês já perceberam isso? Então, assim, o Ministério Público não nasceu já formado, ele foi construindo e hoje é consolidado. A acusação, né, claro, tem questões criminais, né, de iniciativa privada, mas, assim, em regra, né, ação penal pública incondicionada, cabe ao Ministério Público promover aqui a denúncia. A gente não questiona, isso é inquestionável, mas, assim, a defensoria ainda é questionada. Porque a gente vai construindo para que futuramente se torne algo padrão, algo que você fala assim, poxa, como assim você não vai chamar a defensoria? Por quê? Porque a Constituição determinou a defensoria como o modelo público para acesso à justiça daquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Então, essas decisões, né, lá no Tribunal dos Eliastres, eram as decisões por votação secreta, havia um discurso entre, entre esses juízes, coisa que no Brasil hoje não tem. É uma crítica, tá? Existe um projeto de lei para modernizar o Tribunal do Júri no Brasil e que um dos principais temas é a questão da ausência de discussão entre os jurados. Então, assim, nos Estados Unidos hoje, como é que funciona? Você tem uma composição, né, de alguns jurados, e, salvo engano, 12, eles escutam o caso, né, lá um pouco diferente, mas tem a parte da instrução, e depois eles decidem, eles se reúnem, eles conversam entre si, e a coordenação tem que ser a unanimidade. Olhe, né, o senso, né, de responsabilidade. Você tem que ser unânime. No Brasil, você pode condenar alguém por um crime, né, por 4-3. 4-3, não sei se vocês já analisaram, representa aproximadamente 57%. Então, imagine, você condena alguém, às vezes, a 30 anos, com 57% dos votos. Isso é um absurdo, porque o próprio jurado estava em dúvida. 57% você não pode condenar alguém a 30 anos, a 20 anos. A pena, qualquer pena. Pena, pena. Pode ser um dia. Então, tem se buscado, né, essa política de aumentar, né, a quantidade de jurados. Eu vejo aqui, né, pelo menos a última informação que eu pesquisei é de sair de 7 para 8, porque a gente não teria mais número ímpar e, havendo empate 4-4, em dúbio pro réu, né? Então, para você poder condenar, no mínimo, você teria que ter aí 5 votos. Então, teria que ser um 5-3, né? Então, você teria 2 votos a mais para poder condenar. Isso, qual o principal objetivo? É gerar impunidade? Não. É efetivamente saber se aquela sociedade, aquela comunidade representada pelo conselho de sentença, ela tem convicção de que aquele crime ocorreu da forma que foi denunciado. Então, isso traz mais segurança, porque o tribunal do júri é uma garantia nossa, é um direito nosso previsto no artigo 5º, que a gente não pode abandonar. Então, dando seguimento aqui, nós tivemos também, né, falando da Grécia Antiga, nós tivemos também a Roma Antiga, a questão das questões perpétuas. Deixa eu ver se tem alguma... Já foi lançada a lista de presentes? Ah, não tem ainda nenhuma pergunta. Caso, viu, vocês tenham perguntas, é só botar no chat, que aí depois eu vou dar uma olhada. Eu estou na parte histórica porque eu acho muito importante. Não, então, assim, nós tivemos também, né, fazendo análise aqui, na Roma Antiga, na Grécia Antiga nós tivemos aqui os Eliastas, e na Roma Antiga nós tivemos as questões perpétuas. E o que eram essas questões perpétuas, né? Então, assim, eram órgãos colegiados, colegiado representado por várias pessoas, né? Que era presidido por um magistrado,
que era nominado de pretor, o qual era responsável por sortear os cidadãos que representariam o povo romano. Então, assim, essas questões perpétuas, elas, de certa forma, né, embasaram muitos institutos do Tribunal de Júri aqui do Brasil e de outros lugares do mundo, né? Então, assim, uma coisa, né, interessante naquela época, né? Eles, na Roma Antiga, excluíam as mulheres, os escravos, os estrangeiros. Então, assim, o júri, ele era, de certa forma, entre aspas, qualificado, né? Como antigamente o pessoal falava, as pessoas que tivessem idoneidade, que fossem pessoas de bens. Então, você percebe, né, fazendo aqui uma crítica a esse tipo, mas a gente tem que analisar a história e entender como é que aconteceu naquela época, né? Então, assim, o principal objetivo era você dominar, né? Então, assim, eram pessoas que tinham condições que, de certa forma, né, excluíam as mulheres, os escravos, os estrangeiros, com o objetivo de você dominar politicamente e juridicamente aquela situação, né? Então, esse pretor, né, que era o presidente, o juiz-presidente, ele controlava os debates, ele exercia poder de polícia, como o juiz togado hoje faz. O juiz hoje, no tribunal de júri, ele é como se fosse, sabe, um árbitro de partida de futebol? Ele vai apitar, ele vai chegar, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, ele vai coordenar, ele vai presidir a sessão, né? Ele, de certa forma, né, o ideal é que o juiz ele não seja protagonista, que pelo sistema acusatório quem devem ser os protagonistas são as partes, né? O juiz ele tem que manter a sua imparcialidade e ele tem que realmente somente atuar quando existir algum tipo de abuso, algum tipo de problema de nulidade, alguma situação que ele precise caçar a palavra, questões de respeito, né, às vítimas. Então, o juiz ele tem que estar lá para garantir que o procedimento ocorra da forma prevista na, na lei. Então, assim, é, tinha outras informações aqui, mas acho que, né, pelo tempo também não vou ficar falando muito. Mas vocês conseguem perceber, né, que nós tivemos o Tribunal dos Heliastas, essas questões perpétuas lá da Roma Antiga. E aqui, ó, é interessante, né, o fim do Império Romano, já depois de Cristo, né, aí surgiu, né, foi surgindo e realmente consolidando o feudalismo, século IX até o século XV. Aí foi aí que começou a ter o início do common law, né, porque as cidades perderam, de certa forma, perderam força, e isso fez com que o feudo, né, fosse se instalando, mas aí o feudo precisou começar a ter unificação de alguns entendimentos. Foi aí que começou a surgir o common law, que inclusive Henrique II, né, ele foi, não digo que ele fundou o grande júri, ou petit júri, mas na verdade ele deu início, né, ao que a gente hoje chama de júri, né? Muitas questões do common law envolvida, porque o grande júri, petit júri, é como se fosse hoje a primeira fase e a segunda fase. Então, a primeira fase é você analisar se de fato existe materialidade, indício suficiente de autoria, e o petit júri seria o quê? A fase de julgamento. Então, vem cá, como é que essa pessoa vai ser julgada? Uma coisa importante que eu botei aqui é, eu até destaquei aqui a questão das ordalhas, né? Então, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas, né, a Europa, né, principalmente aí com a queda do Império Romano Ocidental, ela entrou em um período de fragmentação política, econômica, enfim, né, social. E com a queda da Roma, de Roma, não tinha mais um governo central forte, né? Então, descentralizou totalmente. E com isso, começaram a surgir formas de julgamento, né? Então, assim, a ordalha, né? As ordalhas, na verdade, são os juízes de Deus, né? Então, assim, os deuses, né? Então, assim, os reis anglo-saxões, eles, né, possuíam uma força moral e com isso eles começaram a governar e o principal objetivo das ordalhas era dizer o seguinte: ocorrendo qualquer situação que perturbasse a paz do rei, você poderia levar a uma espécie de tribunal, e esse tribunal poderia analisar a questão das ordalhas que visava garantir a paz. Só que essas ordalhas, elas, de certa forma, né, elas tinham situações que eram impossíveis de você conseguir resolver, que era impossível de você passar. Então, eu vou dar um exemplo.
os tipos comuns das ordalhas, né? Prova do fogo. Então, assim, a pessoa a acusada, ela deveria segurar um ferro em brasa ou caminhar sobre brasas por 9 arados, né? Se saísse ilesa ou com poucos ferimentos, era considerada inocente. Então, vamos supor que a pessoa tivesse sido acusada de ter matado alguém. Aí, você está dizendo que é inocente? Você não vai confessar, né? Então, você está dizendo que é inocente, então pronto. Você vai fazer aqui, vai passar pela prova do fogo. Você vai segurar um ferro em brasa. Se você não, não tiver qualquer tipo de lesão, você é considerado inocente. Ou seja, a pessoa nunca ia conseguir passar, né? Prova de água, né? Você era jogado em um rio com as mãos atadas. Aí, se você afundasse, você era inocente, porque a água te aceitou. Se você flutuasse, você era considerado culpado. Então, demonstra, né, que realmente o objetivo não era fazer justiça, mas era realmente você fazer atrocidades e, de certa forma, legitimar aquele poder que estava, né, dominando aquela situação. Então, você causava temor, causava medo, e a própria população daquela região, ela ficava, né, ela tinha receio do que podia acontecer e acabava respeitando as regras. O principal objetivo é esse, né? E você manter manutenção do poder. E uma coisa importante que as ordalhas, né, que surgiu nas ordalhas, a questão do duelo judicial. Você podia, né, ao invés de você pedir as ordalhas, né, você podia pedir um duelo judicial. Você podia chegar, ó, eu quero duelar. Então, duas partes, a gente vê muito isso nos filmes medievais, né? Duas partes, elas lutavam com armas e quem ganhasse, né, era sinal de justiça divina. Então, demonstra que quem tinha força, né, teria a justiça, né? Então, você vê que a questão da força impondo sobre questões de argumentos, questões de retórica, questões de fundamentação de uma decisão. E isso aí era considerado uma justiça divina. Então, esse duelo judicial aconteceu muito na Inglaterra, e dava assim em 3 casos, né? Os casos militares, os casos criminais e questões de direito de propriedade. Então, acontecendo essas situações, você podia chegar, não, eu quero duelar. Aí, duelando, então, assim, a família que tivesse mais força, né, naquela situação, naquele momento, com certeza ela poderia dominar muitas terras. Porque questões de propriedade você podia. Então, você chegava, essa propriedade é minha. Não, não é sua. Então a gente vai duelar. Você fazia essa acusação, né? Tinha uma espécie de um mini tribunal, né? Não era tribunal do júri. E com uma das formas de você analisar se a pessoa ia ganhar ou não, era por duelo. Uma coisa interessante, né? Não sei se todo mundo aqui, mas com certeza a maioria já deve ter assistido, já deve ter ouvido. Tem uma passagem muito marcante no seriado de Game of Thrones, né? Envolvendo o Tyrion Lannister, né? Porque ele foi acusado de ter matado o seu sobrinho Joffrey, o rei Joffrey, envenenado, né, por um casamento roxo, né, que assim chama no seriado. E ele foi levado a um tribunal naquela época, né, claro, é representado aqui, né, faço aqui a licença acadêmica, é representado aqui pelo filme, que é até seu pai, né, que está lá presidindo, e ele sabendo, né, que teria um julgamento pelas ordalhas, e ele não ia conseguir passar, o que é que ele fez? Eu quero um juízo por combate. Então, para facilitar, eu vou, até para trazer aqui uma didática, enfim, né, sair um pouquinho do padrão, vocês estão vendo o vídeo? Isso foi antes dele se casar com Sansa. Depois disso, tudo o que ele queria era ela. Mas ela não permitia na cama dela. Então, ele prometeu matar o rei Joffrey por ela. Pai, eu desejo confessar. Eu desejo confessar. Você deseja confessar? Eu salvei vocês. Eu salvei a cidade. E todas as suas vidas inúteis. Devia ter deixado Stannis matar todos vocês. Tyrion! Você deseja confessar?
Sim. Meu pai. Eu sou culpado. Culpado. É isso que quer ouvir? Admite que envenenou o rei? Não. Disso eu sou inocente. Eu sou culpado de... Eu vou adiantar aqui para não perder muito tempo e depois eu vou fazer os comentários. Eu queria ser esse monstro que o senhor pensa que eu sou. Eu queria ter veneno suficiente para acabar com vocês todos. Eu daria minha vida com prazer para ver vocês todos engolindo veneno. Sir Merry, acompanhe o prisioneiro de volta à cela. Eu não vou dar minha vida pelo assassinato do Joffrey. E eu sei que não terei justiça aqui. Então, deixarei que os deuses decidam meu destino. Eu exijo um julgamento por combate. Então você percebe, né? Eu peguei essa parte do vídeo aqui, fazendo a licença aqui totalmente acadêmica, para só relatar que, né, existia sim essa questão de você fazer o pedido do julgamento por combate. Aí Tyrion Lannister, né, sabendo que naquele conselho ali, né, não era um tribunal do júri, mas era um conselho, né, que estava sendo presidido por seu pai, de certa forma ele seria julgado à morte, né, ele ser condenado à morte. Ele já sabia que isso ia acontecer, ele ia ficar preso lá, ainda mais a irmã dele, né, que de certa forma não gostava dele, e aproveitar para acontecer isso. Aí o que é que ele fez? Foi até, de certa forma, assim, esperto, no sentido de falar, ó, vou jogar aqui com o regramento debaixo do braço, e falou, eu quero um julgamento por combate. De certa forma, esse local, né, quem conhece a série, né, foi em Porto Real, King's Landing, né, e ele exigiu um julgamento por combate. Alguém mostrou a lista de presença. Já tem a lista de presença, quem quiser. E a acusação, né, Cersei, que a irmã dele colocou aquele Montanha, né, que é um rapaz, eu não vou passar aqui o vídeo da luta, que realmente teve essa luta, e o Tyrion colocou o Martel, né, que é o Víbora Vermelha, acabou nessa luta aí, né, o Montanha acaba matando o Martel, só que aí o Tyrion consegue fugir. Mas aqui vamos voltar, né, à nossa realidade, mas vocês conseguem perceber que a questão da força já foi por muito tempo, quando a gente vai estudar, né, fazer uma análise da história do direito, a força foi por muito tempo considerada uma questão de justiça, né? Não é à toa que hoje nós temos o crime, né, fazer justiça pelas próprias mãos, né? É considerado um crime, porque a gente já teve essa época, a fase da vingança, né? Do olho por olho, dente por dente. Então, se você matasse um filho meu, poderia matar um filho seu. Então, é importante a gente saber que nós já tivemos esse tipo de situação e vamos dar seguimento, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas. Tem a questão aqui do júri inglês. Eu vou tocar um pouquinho nesse assunto, tá, José Luiz? Do júri inglês. Porque o Brasil não toca a quantidade de 12 jurados, vou tocar também, é uma questão política, que a gente vai saber futuramente. Pronto. Então, podem falando, tá? O importante realmente é a gente colocar no chat, porque às vezes as coisas vão se perdendo e, de certa forma, né, você também vai se esquecendo, porque é muita informação. Mas, deixa eu voltar aqui para o meu slide, para que vocês possam acompanhar. Então, assim, a questão do júri na Inglaterra, né, a questão do Henrique II, né, teve um colega aí que falou, né, da questão do júri inglês, que influenciou muito, né, o nosso tipo de júri. Primeiro, né, o Henrique II, não é que ele terminou a questão das ordalhas, mas, enfim, o Henrique II, ele conseguiu trazer, né, uma unidade à Europa, que se encontrava totalmente descentralizada pelo caso do feudalismo. Então, ele começou né, ele deu início a essa questão de unidade. Não é que ele conseguiu unir todo mundo, né? É impossível você fazer isso. Isso aí requer realmente muito tempo para se efetivar. Mas, assim, ó, pelas informações, né, que eu fiz uma pesquisa aqui básica,
foi perante o quarto concílio de Latrão, né, que o Papa Inocêncio III deu fim às ordalhas. Então ele proibiu a existência, né, dos juízos de Deus. Então, com esse fim dos duelos, né, que no inglês, né, desculpe aqui se minha pronúncia não estiver boa, trial by battle. Com esse fim dos duelos, porque como é que funcionava? Nós tínhamos o grande júri e o petit júri, né? Então, o grande júri era como se fosse a nossa primeira fase hoje, tá? O objetivo é você analisar, vem cá, realmente há materialidade, indícios suficientes para você acusar aquela pessoa? Aí, se tivesse, você iria para o petit júri, né? O petit júri é o seguinte, aí, antigamente o petit júri era como se fosse as ordalhas. A depender da situação, você ia para as ordalhas. Aí a pessoa morria, né? Ou você ia para um duelo. Então, quem tivesse mais força conseguiria passar. Então, as famílias, ou enfim, as pessoas mais fortes, eu digo fisicamente, tinham vantagem nessa situação. Com o Papa Inocêncio III, né, e ele realmente determinou o fim das ordalhas, houve a necessidade de se reorganizar politicamente. E com isso foi surgindo o que a gente chama hoje do petit júri, né? Que é a questão aqui de você realmente julgar uma pessoa não mais por uma questão divina, você julgar efetivamente aquele cidadão. Então, nessa época do petit júri, o conselho era composto por 12 jurados que eles iam deliberar e julgar uma causa em seu mérito. Então, você fazia uma análise antes no grande júri, por isso que o nome é grande, aí você analisa, filtrou, vai para petit júri. Petit júri é a questão do julgamento. E aí, vamos julgar essa pessoa. Então, era formado um conselho, né? Hoje a gente chama de conselho de sentença. No Brasil, quantas pessoas são hoje? 7. Lá nessa época, pelo menos em Henrique II, né, o petit júri era formado por 12 jurados que eles iam discutir. Então, qual foi o principal objetivo desse grand júri do petit júri, né? Os reis ingleses eles vão conseguir impor uma justiça unificada, né? Então eles começam a superar essas justiças senhoriais e a justiça da igreja, né? Por muito tempo a igreja católica realmente ela se expandiu por essas questões das ordalhas, né? Principalmente pela centralização do poder político e religioso, né? Não estou querendo aqui tocar questões religiosas, mas estou querendo só mostrar a parte histórica que, de fato, inclusive, o Papa ele proibiu, né, a questão das ordalhas. Mas, assim, o principal objetivo é o quê? Você unificar os costumes. Não é à toa que no direito inglês, né, você percebe que existe o quê? O common law, né? É diferente do nosso direito que é civil law, né? Eu digo, em tese, a maioria, né, principalmente é encarregada, o nosso direito brasileiro é civil law, que se baseia em outra fonte diferente do common law, que é baseado nos costumes e nos precedentes. Inclusive, nos Estados Unidos, né, tem a questão dos precedentes, que hoje no Brasil a gente já incorporou, né, aos poucos a gente vai ganhando a envergadura e tem tomado muita repercussão essa questão dos precedentes. Como assim, Eduardo, os precedentes? Repercussão geral, né, questões de recursos repetitivos. Então, o STF hoje, pegando uma situação específica, ele pode dar uma questão aqui de repercussão geral, ou seja, repercute para todo mundo, e ele decidindo, isso significa que vai unificar aquele entendimento no Brasil. Então, defensor, diga aí um caso que o STF já julgou do Tribunal de Júri, a questão da legítima defesa da honra, né? Por muito tempo, eu já peguei caso assim, tá? É impressionante, porque por muito tempo a Bahia não fazia muito júri, tá fazendo agora, e eu peguei, né, esse BO no sentido de ser muito trabalho, e às vezes eu pego processo de 1995, 98, já peguei processo de 2000, e você vê a construção jurídica e muitos advogados naquela época, e inclusive, né, você vê assim a questão do preconceito, do machismo estrutural, enfim, você vê assim os depoimentos das pessoas, né, poxa, hoje beira ser o ridículo quando você lê, mas assim, teses jurídicas defendendo assim, não, ele matou ela mesmo porque ela o traiu, né? Então isso aí está ferindo a dignidade da honra do homem. Isso era a tese, gente, levantada.
há pouco tempo, tá? Eu estou pegando o processo assim, claro que eu não vou sustentar isso no plenário, mas você vê que o profissional, né, que atuou, né, ele vinha conduzindo com essa estratégia, aí depois teve essa mudança de entendimento, não só de entendimento, né, da própria sociedade, a sociedade mudou e não permite mais. É tanto que o STF chegou em repercussão geral e falou, ó, essa tese de legítima defesa da honra não pode ser levantada. Não pode. Então, qualquer pessoa hoje no júri, advogado, defensor, até promotor, enfim, qualquer parte que chegar e começar a sustentar a legítima defesa da honra, o juiz vai caçar a palavra. E, a depender da situação, pode constar em ata, você pede para constar em ata, e, com certeza, há grandes chances de nulidade. Porque você recorre, né, caso o juiz não venha a suspender lá ou até, se for o caso, dissolver o conselho, você pode recorrer e, com certeza, a chance é altíssima.